Oi, pessoal. No vídeo passado sobre interpolação, a gente viu que se a gente tenta construir um polinômio interpolador de grau cada vez mais alto, interpolando uma função em cada vez mais pontos regularmente espaçados, em vez da qualidade da interpolação melhorar, pode ser que ela piore. Esse era o fenômeno de Runge. Então a pergunta é o que é que nós vamos fazer se a gente interpolou a função em uma certa quantidade de pontos, mas o resultado ainda não ficou satisfatório. Eu não gostei da qualidade da interpolação e aumentar o número de pontos e construir um polinômio interpolador de um grau maior não é uma opção, porque a gente fica com o problema do fenômeno de Runge que pode aparecer. Então, o assunto de hoje é como a gente melhora a qualidade da interpolação sem correr o risco de, do fenômeno de Runge, certo? Bom, uma ideia é a gente sabe que lá no fenômeno de Runge ele só se manifesta para polinômios de grau mais alto. Se for grau pequeno, não tem problema. Então a gente vai tentar se manter com polinômios interpolador de grau baixo. Mas veja, se eu for manter uma interpolação de grau baixo, digamos grau 1 ou grau 2, como é que eu consigo incorporar mais pontos? Bom, a estratégia é pegar o meu intervalo de interpolação, onde eu tenho vários pontos, e não tentar encontrar um polinômio interpolador para o intervalo inteiro, um único polinômio interpolador para o intervalo todo, mas sim pegar esse intervalo e partir em pequenos intervalos. Cada um desses subintervalos vai ter poucos pontos e, portanto, ali dentro a gente pode resolver um problema de interpolação com grau baixo e escapar do fenômeno de Runge. Vamos ver um exemplo aqui. Aqui eu peguei essa função tracejada e amostrei essa função em 7 pontos, certo? Ao invés de tentar construir um único polinômio de grau 6 que passa por esses 7 pontos, eu peguei o intervalo de interpolação e considerei agora 6 problemas de interpolação menores. Então, olha, dentro desse primeiro subintervalo, eu considerei um problema de interpolação, e claro, como se eu tenho 2 pontos aqui, o polinômio interpolador é de grau 1, então é uma reta. Aqui agora, entre esses 2 pontos seguintes, uma nova reta, reta, reta e assim por diante. Isso é o que a gente chama de interpolação polinomial por partes. Não é um único polinômio interpolador, mas em cada pedacinho, em cada parte do meu intervalo, eu considero um polinômio interpolador de grau pequeno. Eu não preciso ficar restrito apenas a polinômios de grau 1. Eu poderia considerar o meu intervalo dividido em 3 subintervalos. Dentro de cada um desses subintervalos nós temos 3 pontos e, portanto, considero um polinômio de grau 2. Então aqui eu tenho um polinômio de grau 2, outro polinômio de grau 2 e um terceiro polinômio de grau 2. Vocês vejam que, por construção, essa função vermelha como um todo, ela é contínua. Porque no primeiro intervalo o polinômio tem que interpolar esses 3 pontos e, portanto, passa por este ponto. E no segundo intervalo, esse polinômio de grau 2 também interpola a função nesse ponto. Logo, tanto o primeiro polinômio quanto o segundo passam pelo mesmo ponto e, assim, a função acaba sendo contínua, por construção. Podia ainda dividir esse intervalo todo em 2 subintervalos, cada um deles contendo 4 pontos. Então, aqui eu construí um polinômio de grau 3, aqui eu construí um outro polinômio de grau 3. Veja que a qualidade da aproximação aqui ficou melhor em relação aos dois exemplos anteriores, onde a gente interpolou um polinômio de grau 2 ou com polinômios de grau 1. Esse aqui seria a interpolação polinomial por partes de grau 3. Então, em geral, a gente pega um intervalo, onde eu tenho um monte de pontos amostrados da função, e reparte esse intervalo em pequenas porções. Em cada um desses subintervalos, a gente resolve um problema de interpolação de grau baixo, porque agora cada intervalinho desses são poucos pontos. Por exemplo, eu podia pegar esses pontos, reparti-los em 4 intervalos, né? Dentro de cada intervalo, construo um único polinômio interpolador
no caso seriam polinômios de grau 2, e essa seria a função interpoladora final. Perceba que essa função, como um todo, ela não é um polinômio. Ela é construída colando pedaços de polinômio. É o que a gente chama de um polinômio por partes. A função interpoladora, que eu estou chamando de S, é um polinômio interpolador por partes, é igual de fato a um polinômio se a gente estiver restrito a um daqueles subintervalos. Por que isso aqui é melhor do que fazer uma única interpolação polinomial no intervalo completo? Primeiro porque eu vou pegar o intervalo completo e repartir em intervalos pequenininhos, de maneira que cada intervalo pequeno desse daí tenha poucos pontos de interpolação. Então a gente vai ficar com um problema de interpolação em cada intervalo de grau baixo. Logo, não tem chance de aparecer o fenômeno de Runge. E além disso, se vocês lembrarem da fórmula para o erro de interpolação, aquela fórmula dependia da função w, ômega, que tinha a ver com a diferença entre o ponto onde você está avaliando a função e os nós de interpolação. Se os intervalos, se esses subintervalos ficarem pequenos, essa diferença entre o ponto onde você está avaliando a função e os pontos de interpolação também fica pequena. Então é possível mostrar que no problema de interpolação polinomial por partes, o erro de interpolação de fato vai a zero se você acrescenta pontos e, portanto, espreme os intervalinhos, esses subintervalos. No caso particular de interpolação polinomial por partes de grau 1, a gente tem esse resultado. O erro máximo dentro do intervalo, todo o intervalo completo, fica limitado ao máximo da derivada segunda da função, h² sobre 8. Esse h² é o tamanho do maior subintervalo da minha partição do intervalo completo. Então veja que agora, se a gente acrescenta novos pontos, eu tenho como fazer esse valor de h reduzir. E reduzindo o valor de h, reduz o erro máximo. Em particular, no caso de trabalhar com pontos igualmente espaçados, esse h seria 1 sobre n, o número de subintervalos, e, portanto, à medida que eu aumento n, o h reduz e o erro de interpolação reduz. Só um comentário, o caso da interpolação linear por partes de grau 1 também é conhecido como splines lineares. Esse caso de splines lineares ou interpolação linear por partes de grau 1, que a gente pega e vai unindo os pontos por retas, é muito usado. Certamente você já deve ter usado isso antes. Quer ver? Será que você já viu alguma coisa assim? Todo mundo já deve ter feito interpolação linear por partes antes. E a graça é que se a gente colocar pontos suficientes, a qualidade da interpolação final com certeza melhora. De fato, quando a gente constrói gráficos no computador, os gráficos que nós estamos vendo, faz o gráfico da função seno, por exemplo, que é bem suave, né? O gráfico que a gente está vendo é construído por interpolação linear por partes, de grau 1. O que acontece é que são pontos tão densamente amostrados que cada trechinho de reta é tão pequeno e a gente fica com a impressão visual de que a função que nós estamos vendo, o gráfico que a gente está vendo, é suave, é curvo, suave. Mas ele foi construído também com interpolação linear por partes de grau 1. Vamos considerar um exemplo. Imagina que eu quisesse amostrar a função f de x igual a 2x mais 1 sobre x menos 3 nesse intervalo, no 0, 2. De maneira que depois, se eu usasse esses pontos amostrados para reconstruir ou para computar a função usando splines lineares, eu garantisse um erro inferior a 10 a menos 4. Ou seja, eu tenho a função f, eu quero tabelá-la em alguns pontos e guardar apenas esses pontos tabelados. Se eu precisar calcular a função f em um outro ponto, eu vou lá e avalio a spline linear construída com base nesses pontos. Mas eu quero que o valor da spline linear não erre mais do que 10 a menos 4 em relação ao valor da função. Olha só, da fórmula que a gente tinha aí para a spline linear, eu preciso calcular o máximo da derivada segunda da função. No caso, a derivada segunda desta função é 14x menos 3 ao cubo, dentro do intervalo
0,2. O máximo que esse valor assume é quando x é 2, dá 14. Portanto, o erro máximo é máximo da derivada segunda, h ao quadrado sobre 8. E eu quero, então, o que eu estou pedindo é que esse erro máximo não ultrapasse 10 a menos 4. Logo, isolando aqui o valor de h, a gente vê que ele precisa ser menor do que, esse valor. E como se eu estiver trabalhando com pontos regularmente amostrados, meu h é o tamanho do intervalo sobre n, isso significa que o n precisa ser pelo menos 265. Ou seja, eu preciso de pelo menos 266 pontos dentro desse intervalo 0,2 para que a reconstrução por splines lineares forneça uma qualidade de aproximação em que o erro máximo não supere 10 a menos 4. É um montão de pontos, né? Mas também eu estou aproximando a função apenas por segmentos de retas, certo? Se a gente trabalhar com polinômios de grau um pouco maior, não pode crescer muito o grau para não ter perigo de aparecer o fenômeno de Hund, mas se eu trabalhar com polinômios de grau 2 ou grau 3, a quantidade de pontos deve reduzir. Então, em resumo, dado um monte de pontos, a gente consegue construir uma função interpoladora sem perigo do fenômeno de Hund. Mas para isso eu tenho que trabalhar por pedacinhos. Então, resolver um monte de problemas de interpolação dentro de cada intervalinho. Com isso, a gente constrói uma função que é essa colagem de polinômios. Porém, essa função não é diferenciável. Porque cada vez que eu grudo um polinômio com o outro, nesse ponto onde tem essa colagem, a função fica não diferenciável. O que a gente faz se de fato a gente precisasse de uma função diferenciável? Ou seja, se eu reduzir o tamanho dos intervalinhos, aumentar a quantidade de pontos, eu vou ter a impressão visual de que a função é suave. Mas é uma impressão visual, ela não é suave de verdade. E se eu de verdade precisar de uma função suave? Aí a gente tem que trabalhar com outro problema de interpolação, outra estratégia de interpolação, que seria a interpolação por splines de um grau maior, em geral splines cúbicas. Bom, esse assunto fica para um outro vídeo, a gente conversa sobre ele depois. É isso aí, pessoal, até a próxima.